Amém. Os mortos eu acho que ressuscitaram, né? Amém. Para quem não ressuscitou ainda, vamos tirar a pedra juntos. Amém. Chamar os santos para desfrutar de Gálatas, Aleluia. capítulo 1, versículos de 1 e 2. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Amém. Para ressuscitar ainda, vamos orar, ler o versículo 1 e 2. Amém? Vamos de pé. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Que o apóstolo ele foi estabelecido por meio do Senhor, por meio do Espírito. Esse é o princípio de Deus. Ele estabelece os apóstolos por meio do Espírito. Amém. E o Senhor usa o Espírito para guiar os seus filhos. Amém. No alimento diário passado, nós fomos guiados a extrair vida dos Escritos de Paulo. Por quê? Porque nós precisamos aprender a extrair vida da Bíblia. Amém. Porque os escritos de Paulo foram escritos no Espírito. Amém. Nós precisamos usar o Espírito para extrair a vida que foi depositada ali. E por extrair vida dos escritos de Paulo, nós descobrimos que nós somos ministros de uma nova aliança. Amém. O Senhor nos mostrou onde Ele nos colocou dentro do plano dele. Nós fomos colocados como ministros da nova aliança. Amém. Com a responsabilidade de extrair vida dos Escritos, extrair vida da Bíblia. E vimos também uma necessidade. O ministro, ele precisa crescer em vida. E é por isso que o Senhor tem nos guiado agora a desfrutar de Gálatas, a filiação. Por quê? Porque nós precisamos crescer em vida. Sim. Nossa necessidade urgente é crescer em vida. Como eu vou crescer em vida? Extraindo vida dos Escritos, extraindo vida da Bíblia, me exercendo a minha função de ministro e alimentando os conservos. Essa é a função do ministro da Nova Aliança. É tirar os nutrientes da Bíblia e suprir aos conservos. Essa é a nossa comissão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, que como ministros da Nova Aliança, o Senhor, Ele nos colocou, como o Cristiano bem falou, num lugar. Nós achamos Cristo, mas Ele nos colocou num lugar sob o cuidado de tutores e curadores. Amém. Olha o cuidado de Pai de Deus com cada um de nós. Ele nos colocou sob a responsabilidade de alguém mais crescido do que nós. Para quê? Para que nós possamos crescer em vida. Amém. E nos tornar também tutores e curadores. Amém. O Senhor, Ele nos gerou e não nos colocou em qualquer lugar, Ele nos colocou na sua casa. Amém. Esse lugar preparado para nós é a sua casa. Amém.
E Ele escolheu a dedo. Amém. Ele escolheu a dedo quem é que vai cuidar de você. Não é à toa que você está na igreja do Gama. E não é à toa que os irmãos que estão à frente estão cuidando de você. Amém. Isso é o cuidado amoroso de Deus. Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, que esse ambiente, essa casa, ele precisa de um... Nós, para crescermos em vida, nós precisamos de um ambiente propício para que a vida cresça. Esse ambiente é a vida da igreja. Vamos lá para Atos 13. Versículos de 1 a 3. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Amém. Senhor Jesus. Esse ambiente foi propício de o Espírito falar. Amém. Disse o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nesse ambiente, na casa dele, o Senhor, ele tem liberdade para falar. Ele se sente à vontade de determinar, de apontar a direção. Olha, agora separai-me agora. Amém. Barnabé e Saulo. Amém. Um dia, irmãos, creio eu, a igreja do Gama vai chegar a esse patamar. Amém. Amém. De o Espírito ter liberdade para falar. Amém. Separai-me agora. Senhor Jesus. De quem depende esse ambiente? De cada um dos santos. Amém. Cada um de nós tem a contribuição de tornar esse ambiente propício para que o Espírito fale. Amém. É a nossa responsabilidade como filhos de Deus. O que eles estavam fazendo lá? Eles estavam servindo ao Senhor. Amém. Jejuando. Amém. E depois de jejuando e orando, eles os despediram. O Senhor, ele tem um princípio. Ele só faz alguma coisa, ou qualquer obra, só tem início por meio da oração. Qualquer obra espiritual, Amém. o início dela precisa ser de oração. Amém. Sem isso, não tem o dedo de Deus ali. Não tem a direção de Deus ali. O Senhor, você não deu a oportunidade para que Deus fale. Você não deu a oportunidade para que Deus te guie, te dirija. Então, graças ao Senhor pela vigília de ontem. Amém. Esse ambiente, santos, na igreja do Gama, vai ser promovido cada vez mais, para que o Senhor tenha a oportunidade de falar. E nós tenhamos a oportunidade de ser guiados pelo Senhor, sem nenhuma sombra de dúvida. Amém. Pergunta para ele se ele tinha alguma dúvida de quem que tinha que vier aqui. Nenhuma sombra de dúvida, porque estavam sensíveis ao Espírito. Ali o Espírito tinha um ambiente adequado para poder falar.
tinha um ambiente adequado para poder gerar profetas e mestres. E esses profetas e mestres é que davam suporte para a obra do Senhor. Amém. A igreja de Antioquia, ela foi um ponto de... Ela foi uma base de obra. De lá saíram Barnabé, saíram Saulo. Amém. A igreja do Gama, vão sair Barnabés, vão sair Saulos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí foi para Irlanda. Amém. Amém. Já foi um Barnabé. Um Saulo. Já Barnabé já foi. Já foi um enviado. Já foi a irmã Sueli, foi enviada para a Irlanda. Graças a Deus. Fábio também. O Fábio. Outro enviado. Graças a Deus. Mas o Senhor, Ele quer avançar mais. Amém. A igreja do Gama, ela tem potencial para mais. Essa região tem potencial para mais. Porque o que nós temos recebido do Senhor não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Senhor tem dispensado o seu coração para nós. Ele tem aberto a sua vontade eterna para nós. Amém. Ele tem nos mostrado o que Ele quer para nós. E o que Ele quer, e o que Ele espera de nós. E o que Ele quer para o homem. Ele tem aberto isso para nós. Senhor Jesus. É muito importante, irmãos, um ambiente adequado para que haja crescimento de vida. Onde eu tenho gastado meu tempo? Com que eu tenho me envolvido? Para onde eu quero levar meus filhos? A igreja, ela nos deu um suporte, uma base para que nós colocássemos nossos filhos ali, para que eles pudessem receber ajuda espiritual. O serviço de jovens, o serviço de crianças é uma base para que nossos filhos recebam uma base espiritual adequada. Amém. Porque toda a educação secular deles, eles vão ser enchidos de teoria evolucionista. Eles vão receber uma enxurrada de falar que Deus não fez os céus e a terra. Se eles não tiverem essa base espiritual, irmãos, para onde vão nossos filhos? A salinha, ela cumpre um papel. Amém. Mas a obrigação ou a quem pesa é dos pais. Amém. Só a salinha não vai fazer o seu filho espiritual. Não vai. Eu, como pai, eu preciso encaminhar, eu preciso guiar o meu filho até o ponto de ele saber andar. Nós temos também as conferências de jovens. E na conferência, o irmão Nogue falou que o Senhor, ele se perdeu dos pais. E eu perguntei para mim, se eu me perdesse da minha filha, onde é que eu ia procurar ela? Será que era nas reuniões da igreja? Será que era na conferência de jovens? Isso depende, irmãos, de onde eu estou levando meus filhos. A obrigação, como nós temos conduzido os nossos filhos? Para onde eu quero levar meus filhos? O que eu quero para o futuro deles? Quem pensa em formar um filho com um missionário? Poucos. Poucos. Mas quem quer formar o seu filho um médico, engenheiro? Muita gente. A gente olha sobre esse prisma. A gente olha sobre esse aspecto. E pela necessidade de Deus. Será que Deus não precisa de comportores? Ele não precisa de missionários? Eu
eu sou um com a vontade de Deus, ou com a necessidade de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós temos esse ambiente, irmãos, onde os filhos eles recebem ajuda espiritual. Nós, nas conferências, nas reuniões, nós também recebemos uma base espiritual. Essa base espiritual é para que nós cresçamos. Por que nós precisamos crescer? Porque é uma necessidade de Deus ter filhos maduros. Não é só porque eu preciso ser maior ou menor do que os santos. É porque Deus precisa de filhos maduros. Amém. Deus precisa de filhos maduros. Amém. E onde Ele vai colher esses filhos maduros? Onde é que Ele vai buscar esses filhos maduros? Efésios 4. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículos de 11 a 15, Santos. Oh, Amém. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. É esse ambiente aqui, irmão. É aqui onde o Senhor vai colher os seus filhos maduros. Amém. Onde os tutores, curadores estão se dando. Eles estão dando a sua vida. Estão dando o seu tempo. Estão tirando parte do seu tempo para cuidar dos meninos. Para que não sejam mais meninos, mas cresçam e cuidem de mais irmãos. Amém. Que sejam colunas da igreja. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que é uma coluna na igreja? Amém. Coluna na igreja é aquela que Oh, sustenta Senhor a igreja. Jesus. Sustenta o testemunho. Oh, Senhor Jesus. Sustenta os santos mais fracos, Amém. os mais débeis, os que estão feridos. Sim, Senhor. A igreja precisa de mais colunas. Sim, Senhor. Precisa. A igreja do Senhor precisa de mais filhos Oh, Senhor maduros. Jesus. Tem misericórdia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Mas um filho, quando ele nasce, ele precisa de cuidados. Ele precisa crescer para receber tudo aquilo que o pai tem. Deus é infinitamente rico. Amém. E Ele quer dar as suas riquezas para os seus filhos. Amém. Só que você não dá 100 reais na mão de uma criança de 2 anos. Por quê? Ela não tem noção das coisas. Ela não tem noção de valor. Ela precisa crescer. Aí quando ela chegar à maturidade, aí você entrega 100 reais na mão dela. Que ela vai fazer bom proveito com aquele 100 reais. Senhor Jesus. Por que Deus não entregou as suas riquezas ainda nas nossas mãos? Nós somos imaturos. Amém. Sim, Senhor. Verdade.
Senhor Jesus. Gálatas 4, Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O Senhor, Ele se preocupa com o nosso crescimento. Por isso que Ele preparou um ambiente para colocar os seus filhos e preparou pessoas responsáveis para o crescimento e cuidado e nutrição delas. Amém. A igreja é esse lugar. A igreja é o resultado da obra redentora de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. A igreja não é um prédio. Amém. A igreja é composta por todos os filhos de Deus. Amém. É por isso que o Senhor morreu. É para produzir a igreja. E a igreja se reúne. As reuniões da igreja são nada mais é do que a celebração daqueles que eram escravos e foram libertos. Amém. Daqueles que eram inimigos e agora são filhos. Amém. As reuniões da igreja são uma festa. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A igreja, por ser produzida por Cristo, ela tem a vida de Deus. Amém. A igreja, ela tem um valor inestimável para Cristo. Por que ela tem um valor inestimável para Cristo? Porque Cristo resolveu morrer para produzir a igreja. Ele podia não ter morrido. Ele podia ter escolhido não morrer, mas ele escolheu dar a sua vida. Amém. A sua vida por causa da igreja. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus. A sua vida, a nossa vida, ela não tem preço. Amém. Ela não tem preço. Imagine a vida do Senhor. Amém. Se a minha vida não tem preço, imagine a vida do Senhor. Sim. Olha o valor da igreja. Amém. Amém. Se você juntar todos os tesouros da terra, todos os tesouros, tudo isso não é mais precioso nem valioso do que a igreja. Amém. Por que eu digo isso? Que Satanás ofereceu isso para o Senhor e ele rejeitou para produzir a igreja. Amém. Ele mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. Mas olha, isso tudo não tem valor se eu confrontar com a igreja. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele deu a vida pela igreja. Amém. Amém. Olha o processo que o Senhor passou para produzir a igreja. Senhor Jesus, vamos para Efésios, capítulo 5. Versículos 23 a 27. Cinco, 23 a 27. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é santa e sem defeito. Quando o Senhor olha para a igreja, Ele não vê defeito nenhum na igreja. Nenhum. Nós olhamos demais, irmãos. Nós olhamos demais. E a gente consegue achar o que Cristo não acha. Nós conseguimos achar defeito na igreja. Mas Cristo, para Cristo a igreja é sem mácula nem ruga. A igreja não envelhece. Essa é a visão que o Senhor tem da igreja. E para produzir a igreja, olha o que o Senhor passou. João, capítulo 19. Versículo 17. Amém. Senhor Jesus. João, capítulo 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Vamos para o versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquilo que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. O Senhor teve o lado aberto. Ele carregou a sua própria cruz. Lucas capítulo 23. Senhor Jesus. Versículos de 44 a 46. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Olha o valor que o Senhor deu, chutando pela igreja. Ele sofreu isso tudo para produzir a igreja. Onde eu e você fomos colocados. Esse ambiente aqui foi preparado por Deus. E ele passou por todo esse processo. Não foi uma coisa instantânea. O processo que o Senhor teve que passar para poder gerar a igreja foi doloroso. E o Senhor não merecia passar por isso daqui. Eu mereceria passar por isso daqui, mas não o Senhor. Mas por mim e por você Ele fez isso. Ele produziu esse lugar para que nós fôssemos introduzidos. Senhor Jesus. Amém. E diante disso,
qual é a minha reação? As reuniões, irmãos, são para que nós nos lembrássemos disso e celebrássemos uma festa ao Senhor. Amém. Esse é o objetivo das reuniões. Vamos para Êxodo 5, capítulo 1. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Amém. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Por que eles iam celebrar uma festa para o Senhor no deserto? Porque eles eram escravos. Eles receberam a liberdade. Muitas vezes, irmãos, nós não temos a real noção de que o Senhor fez por nós, porque nós nunca fomos escravos. Escravos de fato, e recebemos liberdade. Mas prive alguém de liberdade, um preso. Quando ele sai, o que ele mais quer na prisão é liberdade. E quando ele sai daquela prisão, irmãos, que valor ele dá para a liberdade? A vontade dele era celebrar uma festa. Por que nós nos reunimos para celebrar uma festa para o Senhor? Porque o que o Senhor fez por nós? Eu só listei algumas coisas aqui para ser bem breve. Ele nos deu vida. Amém. Efésios 2. Senhor Jesus. Efésios 2. Versículos de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Amém. Graças a Deus. Ele também nos desarraigou desse mundo perverso. Gálatas, capítulo 1. Não, Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Amém. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele nos tornou filhos quando éramos escravos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai.
de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ele também nos tirou do império das trevas. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Amém. Ó Senhor Jesus, Ele também nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ó Senhor Jesus, Ele também nos tirou do fogo. Zacarias. Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 3, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Isso não é motivo para você festejar? Esses 6 pontos não são motivo para você festejar? Mas a nossa tradição negativa nos faz esquecer de tudo isso. Muitas vezes nós viemos às reuniões uma mera tradição, como se fosse uma obrigação, como se você estivesse fazendo um favor para Deus. É o contrário. O Senhor fez muito por nós. Amém. Que eu venho a uma reunião celebrar uma festa a Ele, porque Ele me fez todas essas coisas. Amém. Eu não era filho, eu era escravo. Amém. Meu destino era o lago de fogo. Eu estava sob o império das trevas. Estava enraizado nesse mundo perverso. E o Senhor me livrou disso tudo. As reuniões são para nós celebrarmos uma festa de gratidão ao Senhor. Porque Ele fez tudo isso por nós. E nos colocou aonde? Na igreja. Aquilo que Ele produziu sobre o seu penoso. A igreja é o fruto do seu penoso trabalho. O Senhor tinha de dar de melhor para os seus filhos, Ele deu, que é a igreja. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos aqui nas reuniões destruídos, quase mortos, e às vezes mortos. Mas a reunião que é da igreja, que tem a vida de Deus, é capaz de ressuscitar o Lázaro. É capaz de ressuscitar você. A reunião da igreja
é capaz de te ressuscitar. A igreja também é uma hospedaria. Lucas 10. Amém. Senhor Jesus. Versículos de 25 a 37. 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto. E, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Até aqui. Muitas vezes nós estamos aqui, semi-mortos. Mas na reunião, o Senhor coloca atadura sobre os nossos ferimentos. Ele derrama o vinho e azeite. Amém. Ele derrama a sua vida. Ele derrama o seu espírito. Amém. E nós saímos daqui renovados. Amém. Todos nós, irmãos, todos nós, creio que todos nós, sem exceção, tivemos algum tipo de experiência de chegar aqui semi-morto, ou às vezes morto, e o Senhor nos ressuscitou. Amém. O Senhor cuidou de nós. Amém. A palavra cuidou de nós. Amém. O falar de um irmão cuidou de nós. Amém. O abraço de um irmão cuidou de nós. Amém. O hino cuidou de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não podemos deixar de crer que nas reuniões da igreja nós temos a oportunidade de ser curados. Amém. Renovados. Amém. Iluminados. Amém. Encorajados. Amém. E consolados. Amém. Por que às vezes nós não valorizamos as reuniões da igreja? Porque nós perdemos a fé de que a igreja pode fazer isso conosco. Senhor Jesus. Tudo que nós necessitamos, irmãos, nós encontramos aqui. Amém. O que o hino falou? Que temos tudo nesse lar. Amém. Temos tudo nesse lar. O que você precisa? Amém. Aqui tem. Amém. Aqui tem. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Você precisa de fé. Você precisa de alegria. Você precisa de paz. Aqui tem. Amém. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Amém. Lucas, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículos de 36 a 41.
falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa que comer? Eles estavam trancados por quê? Porque eles estavam morrendo de medo. Aí quando o Senhor chegou, o que ele deu? Paz. E aquele medo se tornou em alegria. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 21. Os irmãos, eu vou dar os versículos, que a gente eu estou com o tempo um pouco avançado, me perdoa. Os versículos de 3 a 14. O que aconteceu? O Senhor apareceu para eles, mas eles foram pescar. E não acharam nada. Não acharam nada. Ficaram pescando durante toda a madrugada, não pegaram nada. E eles eram profissionais. A gente está falando com um Roberto que vai tentar pescar, não. Está falando com um profissional, aquele que viveu de pescar. Sabe onde o peixe está? Eles são profissionais, não pegaram nada. Mas aí o Senhor apareceu para eles. E ele falou: joga. Vai, agora joga que vocês vão pegar. E eles pegaram e trouxeram peixe. E quando chegaram na praia, o que tinha lá? Tinha peixe assado e pronto. O que eles estavam buscando, o Senhor já tinha preparado. Nas reuniões da igreja, nós temos alimento. Amém. Nós somos supridos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Outro problema, irmãos, é como nós, alguns de nós não conseguem ter a plena satisfação aqui, ou acha que não tem a plena satisfação, quando vem, às vezes a gente vem e não consegue tocar. A gente não é suprido. E o mundo lhe oferece algumas coisas para você, dizendo que dá a mesma satisfação. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 7. Versículos de 11 a 13. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Amém. Versículos de 21 e 22. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a parte do Egito, por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Versículos 17 a 19. Mesmo capítulo 8. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam.
e haviam piolhos no homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Amém. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Tem muita promessa aí. As ciências ocultas dizem te dar a mesma sensação que Deus te dá. É mentira. Amém. Só o Senhor pode satisfazer plenamente. Amém. Só Deus pode preencher o buraco que tem dentro do homem. Não são as ciências ocultas. Ó Senhor Jesus. E uma atitude, irmãos, que nós precisamos ter é não deixar o Senhor de fora da nossa vida. Não coloque o Senhor para fora da sua vida. O que é colocar o Senhor para fora da minha vida? É tomar decisões sem consultar o Senhor. É viver uma vida alheia a Deus. Ah, mas daqui eu não preciso do Senhor para fazer. Quem disse? Irmãos, quando nós tomamos as nossas decisões, nós colocamos o Senhor para fora. E as consequências, aí nós buscamos. Ah, por quê? Por que, Senhor? Muitas pessoas falam que, se Deus existe, por que o mundo está o caos que está? Porque as pessoas colocaram Deus para fora. Elas fazem tudo o que querem sem consultar a Deus. E as consequências vêm. Mas quando nós consultamos ao Senhor, o Senhor, Ele se responsabiliza pelo resultado daquilo. Não venha para a reunião com o Senhor do lado de fora. Amém. Não coloque o Senhor do lado de fora do seu viver. E também não venha com o Senhor do lado de fora do seu coração. Amém. Venha para a reunião com o coração aberto. Amém. Jesus. Se você vier para a reunião com o coração aberto, sem nenhum preconceito, irmãos, o Senhor vai te surpreender. Amém. Apocalipse 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículos 17 a 20. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amém. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não coloque o Senhor para fora do seu coração. Amém. As reuniões, irmãos, são para nós festejarmos o Senhor. Amém. Por que nós nos festejamos? Muitas vezes o Senhor está do lado de fora. A nossa incredulidade em ver que as reuniões são o lugar para onde nós somos sarados, cuidados, porque nós perdemos a experiência de ser sarado e curado. Por quê? Porque nós achamos que temos tudo. Nós viemos para a reunião achando que nós temos tudo
e sabemos de tudo. Senhor Jesus. Preferências nós temos. Mas você não pode colocar sua preferência acima da vontade de Deus. Amém. Amém. Às vezes a minha preferência não é por irmão fulano, é por irmão ciclano. Mas abra o seu coração. Amém. Amém. O Senhor pode entrar no seu coração. Porque quem fala não é o irmão fulano, nem o irmão ciclano, é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Nós precisamos ver que a palavra que sai daqui tem uma fonte, a fonte é o Senhor. Amém. Não é o irmão. Amém, irmãos? Amém. Pequenos grupos. Amém.